Recomeçar em Cristo. Junte-se a nós e aprenda como recomeçar sua jornada espiritual com confiança e renovação. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que tocam o coração. Nos anos recentes, os símbolos de Apocalipse 17 têm desafiado os intérpretes. Reflete a complexidade da visão. As interpretações que identificam a besta escarlate com Roma papal em Apocalipse 13:1 ou o diabo esbarram no problema claro. Por fim, Apocalipse 17, versículo 16, a besta escarlate odeia e destrói a meretriz. Nesse caso, o papado ou o diabo se levantariam contra si mesmo. Na minha opinião, não seria isso. Na minha opinião, o Papa, que será o falso profeta, ele vai se alinhar ao anticristo e a igreja católica que você vê será a igreja do anticristo. Ela vai apoiar o anticristo e vai tirar o nome de igreja católica. Ver a figura da besta de 7 cabeças a partir do contexto do Antigo Testamento pode nos ajudar a entender o enigma. Além disso, a pressuposição que o Apocalipse 12, 13 e 17 são visões paralelas deve ser levada em conta nos 3 capítulos. João descreve um símbolo comum, uma fera de 7 cabeças e 10 chifres, que se reconfigura a cada nova visão. Então vamos falar sobre o 8º rei. Quem seria o 8º rei? Império a dar o suporte à religião falsa. Quem seria? No contexto do fim, quando uma nova união de igreja e Estado criará um regime de intolerância? Nesse caso, em Apocalipse 12, a visão trata do conflito entre Cristo e Satanás, desde a cruz até a crise final. Com a perseguição dos remanescentes, mas um foco específico é que o dragão é um símbolo do Império Romano, ou seja, o destaque seria a atuação da 6ª cabeça. Em Apocalipse 13, 1 e 10, o período histórico enfocado é a Idade Média, com a atuação da 7ª cabeça, que altera a lei de Deus. Ver Apocalipse 13, 10, 14 e 12. Quando essa cabeça é ferida, a besta cessa de atuar. 13, 3 de Apocalipse. Em Apocalipse 17, com a mulher montada na besta escarlate, o foco parece ser a relação entre igreja e Estado. E o contexto histórico específico seria o clímax escatológico, com a atuação do 8º rei. Dispondo as visões em paralelo, quanto às entidades representadas pelo dragão e as bestas, temos a seguinte configuração. Vamos entender melhor. O Apocalipse 12, o dragão persegue a mulher pura e Cristo. Nisso, ele representa especificamente Roma Imperial, mas ele também persegue a mulher por 1260 anos, 12, 6 a 14. E assim, representa também Roma Papal, no tempo do fim. Ele persegue os remanescentes, capítulo 12, versículo 17. E nisso representa ainda a mesma besta de 2 chifres, Apocalipse 13, 15 e 17. O Apocalipse 13, a besta recebe o trono do dragão, no 13, 2. Isto é, ele sucede Roma Imperial e persegue os santos por 1260 anos, no 13, 5. Assim, ela representa Roma papal, mas no fim do tempo ela ganha um aliado, a besta de 2 chifres que emerge da terra, no 13:11, onde a mulher pura foi socorrida após os 1260 anos. Assim, essa segunda besta representa o poder político do novo mundo, que apoiará a primeira em perseguir os que não têm a marca da besta. Nessa aliança entre as 2 bestas, elas passam a representar a mesma entidade, a retratada em ações do dragão contra os remanescentes. Os remanescentes aqui nos representam, são aqueles que creem em Cristo. Apocalipse 17, a besta escarlate, está no versículo 9 e 10, representa 5 impérios já caídos no tempo de João, o que já existia, Roma Imperial, e o 7º que ainda viria, Roma Papal. Entretanto, ela também representa o 8º, último poder consecutivo aos 7 anteriores, sobre qual a meretriz estará montada na crise final. Nisso ela pode representar o mesmo poder retratado pela besta de 2 chifres. A grande cooperação.
Uma relação de cooperação é destacada entre os dois últimos reis, no clímax do conflito. A besta de 2 chifres faz uma imagem à primeira besta e restaura sua ferida. Nisso, a segunda besta se coloca a serviço da primeira. A besta escarlate carrega a meretriz no qual está montada. A besta de 2 chifres lidera os que habitam na terra, ou os reis do mundo inteiro, contra Deus e o seu povo no Armagedon. A besta escarlate lidera os reis da terra em sua investida contra o cordeiro na peleja final. Assim, nesses cenários, é prevista uma colisão de poderes seculares a serem liderados. Segundo o cenário de Apocalipse 13, pela besta de 2 chifres, e segundo Apocalipse 17, pela besta escarlate na fase do 8º rei. O 8º rei, portanto, deverá ser um aliado do 7º e prover o poder político-militar que se perdeu no fim da Idade Média. João diz que a segunda besta faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Assim, uma relação de cooperação entre os dois últimos reis já está estabelecida em Apocalipse 13. Tal relação é possível pela união da igreja com o Estado. Essa união é representada em Apocalipse 13 pela cooperação entre as bestas de 2 chifres, e a primeira besta é o Apocalipse 17, pela mulher, poder religioso, montado na besta, poder político. Então, para que você entenda, a mulher ali representa o poder religioso e a besta representa o poder político-militar. Ao descrever a segunda besta, João diz ter visto outra besta emergir da terra. Em Apocalipse 13:11, apesar de uma parecer leopardo e outra cordeiro, ela não usa adjetivo héteros, outro, mas diferente. De fato, a segunda besta é a única que repete o fenômeno observado na 7ª cabeça. A união da igreja e o Estado, sendo ela mesmo definida em termos, é uma imagem da besta. Assim, a expressão usada por João indica que a segunda besta é da mesma natureza da primeira, sendo que as cabeças da besta escarlate do Apocalipse 17 representam 7 reis, impérios mundiais: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e Roma Papal. Roma Papal, para que vocês entendam, o Império Romano era de ferro. Roma Papal é ferro misturado com barro. Lembra da visão de Daniel, da estátua de Nabucodonosor? Nós estamos ali no fim, nos pés. Então, Roma, no período de Cristo, era aquela Roma da visão de Daniel, de ferro. Porém, ela fez esse casamento do Estado com a igreja, com a religião. Então se tornou ferro misturado com barro. E o 8º rei pode ser, portanto, o mesmo poder representado pela besta de 2 chifres em Apocalipse 13:11. Hoje diz que a besta escarlate, o que tem o poder militar, apoiada pelos 10 reis, por fim destruirá a meretriz, vai destruir o poder religioso. No desfecho do conflito, a proclamação final das 3 mensagens angélicas no alto clamor, Apocalipse 14:18, provocará o desmascaramento da meretriz e contribuirá para sua queda, cujo clímax se dará na 6ª praga, em Apocalipse 16:12 e 17:15. Assim, as nações outrora unidas em favor da Babilônia não só deixarão de apoiá-la, mas se voltarão contra ela para destruí-la. Dentre as nações seduzidas pela meretriz, a mais forte é aquela que representa pela besta de 2 chifres, que lidera toda a coalizão política do fim do tempo. Esse poder militar parece preencher os requisitos do 8º rei. A despeito da tribulação resultante da emergência desse poder, a profecia garante que os eleitos fiéis vencerão juntamente com o Cordeiro, ou seja, nós vamos vencer essa batalha. Nós somos os remanescentes que vamos aguentar toda essa pressão. Porém, eu preciso revelar para vocês o falso profeta que está por vir. Está muito próximo. Provavelmente nesse ano de 2025, o falso profeta vai se revelar. Vamos em Apocalipse e vamos entender versículo por versículo.
diz assim, Apocalipse 17, se você quiser, pegue a sua Bíblia, seria interessante você pegar a sua Bíblia e acompanhar. E aí você vai entender que eu vou passar a revelação das palavras desse texto para você. E vamos acompanhar juntos. O versículo 9 diz assim, aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Apocalipse 17, 9. 7 montes, aí, meus amados, é Roma. É Roma. O nome das 7 colinas de Roma são Palatino, Aventino, Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino e Célio. Então vocês têm que entender que quando está falando no texto, os 7 montes está falando de Roma, Itália, Roma. E ali você vai entender até pela moeda de Roma, tem uma mulher sentada sobre as 7 colinas. Isso é muito importante você entender. A mulher sentada, a que está sentada, é a igreja. E os 7 reis são os papas do Vaticano, contando os papas, tá? A partir da criação do Vaticano, do Estado de Roma Vaticano, lá na Itália. Então, deu para entender? 7 montes é Roma, e lá estão as 7 colinas em Roma. A mulher sentada é a igreja, e os 7 reis são os papas do Vaticano. No versículo 10 diz assim, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Vamos entender a visão. O primeiro Papa, existe uma confusão, porque o Pio XI, que é o Anti-Rat, ou Ashley-Rat, ele governou a partir de 1922. Ele foi um Papa que pegou do início ali da construção, ainda não tinha o Vaticano, porque o Vaticano teve as portas abertas em 1929 e ele foi coroado em 1922 e ele morreu em 1939, ficou 17 anos. Ele foi o Papa do período do comunismo e do fascismo na Europa. Esse Papa não conta, ele não foi coroado dentro do Vaticano, fora do Vaticano. Ele chegou a ficar um tempo ali no Vaticano, mas ele não foi ali colocado como Papa no Vaticano. Então, o primeiro desses 5 seria o Pio XII, que é o Eugênio Pacelli. Ele governou março de 1939 a outubro de 1958. Ele ficou 19 anos no papado. Foi o Papa durante a Segunda Guerra Mundial. E foi acusado por historiadores, pela comunidade judaica, de permanecer em silêncio frente ao holocausto nazista. Ele fez um esquema ali com Hitler, né, para que a igreja não fosse atingida. Segundo, João 23, que é o Ângelo Giuseppe. Ele governou de outubro de 1958 a 1963, em junho. Ficou 5 anos. Ele fez uma renovação na igreja. Esse foi o trabalho de João 23. O terceiro é o Papa Paulo VI, Giovanni Battista Montini. Ele ficou reinando de 63 de agosto a 78. Ficou 15 anos e nomeou cardeais, seus 3 sucessores. O quarto Papa que caiu é o João Paulo I, Albino Luciani. Ele governou de 78, agosto de 78 a setembro de 78. Morreu, olha que coisa, subitamente 33 dias após a sua eleição. Morreu de forma misteriosa, ninguém sabe. É muito estranho isso. Depois, o quinto, que são os papas que já caíram, é o João Paulo II, que todos conhecem. Ele governou em outubro de 78 a abril de 2005. Foi o papa que ficou no período maior, aí 26 anos. O primeiro papa não italiano desde Adriano VI do século XVI. É o único papa polonês. Seu pontificado foi um dos mais longos da história. Então, aí estão os 5 que caíram.
O outro que eles estão dizendo que existe, entra Bento XVI, que é o Giuseppe. Ele ficou de abril de 2005 a fevereiro de 2013, 8 anos de pontificado. Sendo a nacionalidade alemã, ele foi um papa teólogo, considerado um grande intelectual e conhecedor profundo dos dogmas da Igreja. Surpreendeu ao anunciar sua renúncia, um ato sem precedentes em 7 séculos, alegando falta de forças. Recebeu o título de Papa Emérito e coabitará no Vaticano. Com seu sucessor, aí entra o 7º, que é o Papa Francisco, o Papa argentino. Só que aí nós temos um grande problema nos dias de hoje, porque o Papa Francisco está muito doente. Tem relatos que lá no Vaticano ele já recebeu a extrema-unção. Quem recebe essa extrema-unção é porque está perto da morte, perto do fim. E aí completa 7 papas. Ele se encaixa e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. Esse é o Papa Francisco. Agora, no versículo 11, está escrito assim: e a besta que era e não é. Também é ele, o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. O próximo Papa será o falso profeta. O próximo Papa será o 8º rei, o Papa do fim. Segundo a tradição católica, existe uma profecia de São Malaquias que diz que esse 8º rei será o Papa Negro, das indumentárias negras, pode ser. Este é o Papa do fim. Então os católicos aí podem acompanhar essa profecia de São Malaquias. Então, amados, é isso. Está revelado para você que nesse período agora, do ano de 2025, o surgimento do falso profeta. E se o falso profeta vai surgir agora neste ano, ou no início do ano que vem, sinal que o anticristo já está em nosso meio. Ele já está articulando. Porque o que o falso profeta vai fazer? Validar este grande político que tem um poder militar, conforme nós vimos anteriormente. Então, amados em Cristo, a morte do Papa Francisco é o gatilho para a vinda do falso profeta e a aparição do anticristo. Precisamos pesquisar mais e Deus nos revelará tudo ou parte de tudo, para não cairmos na mão do inimigo deste século. O que é um obelisco? O que esse obelisco está fazendo na Praça do Vaticano? Por que tem um na Praça Central de Belo Horizonte, o famoso Pirulito? Também tem em Washington, Estados Unidos, e por todo o mundo, algo que pertence ao Egito e não ao cristianismo. Por que as vestimentas papais têm símbolos sumérios? Bem, esses assuntos veremos mais para frente. No mais, o importante é permanecermos firmes e quentes no Senhor Jesus Cristo. Ele virá, e a vitória será nossa em nome de Jesus. Enquanto o falso profeta vai validar as ações do anticristo na terra, como a marca da besta, na mão direita e na testa, você sabe desses sinais, controle da população, censura e controle da mídia, controle total da vida do homem. Este é um sinal de quem trabalha a favor do anticristo. Mas o final nós já sabemos. Jesus derrotará todos e os lançará na prisão e nos dará a vitória final. A dica é: fique longe das ideias que tiram sua vida do foco de Cristo e não participe de festas pagãs e nem se vende ao sistema do anticristo. Ele já está no nosso meio, agindo através de filmes, músicas, artes e todo tipo de famosos que existem. Conhecemos seus sinais: um olho só, pirâmides, xadrez preto e branco, gesto com as mãos, revelando a todos a Baal. Fique longe dessas coisas e se aproxime da palavra de Deus. Portanto, irmãos, está revelado: o 8º rei é o falso profeta. Será o próximo Papa, o que vem depois do Papa Francisco. Fique ligado, busque ao Senhor. Não dê lugar ao inimigo. Evite festas pagãs. Evite tudo aquilo que te tire da presença do Senhor.
Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei, nós colocamos diante de Ti com os corações humildes, buscando a proteção e força contra toda essa força do mal que se levanta neste mundo tenebroso. Pai, sabemos que o anticristo e o falso profeta são sinais do fim dos tempos e que a sua influência tenta enganar e desviar os corações da verdade, Senhor. Clamamos a Ti agora, Senhor, para que cubras o mundo com Teu poder, para que a obra do inimigo seja destruída e que os planos malignos contra a humanidade sejam frustrados. Senhor Jesus, nos livra da mentira, da enganação e da manipulação que vem do diabo. Dai-nos discernimento, força e sabedoria para resistir às ciladas do falso profeta e a qualquer forma de controle e opressão que tenta implantar na terra. Em nome de Jesus, declaramos que não vamos curvar diante de falsos deuses, nem aceitaremos a marca do maligno. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos capacite a manter a nossa fé firme e inabalável em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, nós Te pedimos que em cada nação, em cada cidade, o Teu poder prevaleça, que a verdade de Cristo seja proclamada com ousadia e amor. Que aqueles que estão cegos pela mentira do anticristo sejam alcançados, meu Deus, pela Tua luz e se volte para Ti em arrependimento e salvação, Senhor. Sabemos que a vitória final é Sua, Senhor. É Tua. Em nome de Jesus, vencemos o mal, vencemos o pecado e vencemos as forças das trevas. Que a Tua vontade seja feita na terra como no céu, e que o Teu reino seja estabelecido, Senhor, onde não haverá mais sofrimento, morte e nem maldade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que triunfará sobre toda obra do inimigo, nós oramos e confiamos em Ti, Jesus. Nós Te agradecemos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Se inscrevam e ative o sininho para não perderem nenhuma novidade. Até a próxima, um grande abraço, fique com Deus. Eu sigo ouvindo a tua voz, falando ao meu coração a atuação da palavra. A tua voz é poderosa, muda todo o meu ser. A tua voz é majestosa, reina sobre mim. A tua voz é como fogo que queima meu coração. Senhor, Tu és santo, Tu és santo. Quero ouvir a Tua voz. Senhor, Tu és santo, Tu és santo. Quero ouvir a Tua voz. Senhor, preciso ouvir a Sua voz, falando ao meu coração a atuação da palavra. A Tua voz é poderosa, inunda todo o meu ser. A Tua voz é majestosa,